Sabia que é possível você ganhar dinheiro mesmo quando você cai numa cilada no leilão de imóveis? Calma que eu vou te explicar exatamente como isso funciona e já vou te adiantar que não é para todo mundo que isso se aplica, não. Então dá para você ganhar dinheiro mesmo quando você cai numa cilada ou quando o pior acontece nesse cenário dos leilões. Então bora! Oi, eu sou a doutora Carol Sibim, eu sou especialista em leilões de imóveis e especialista em direito imobiliário e hoje eu vou te explicar um pouquinho mais sobre algumas dúvidas que as pessoas têm, que você pode ter também em relação aos imóveis de leilão. Eu vou pedir para você seguir a gente aqui no nosso canal, aqui no canal da CFI, que é uma assessoria para investidores de imóveis em leilão. A gente está começando agora, então o seu like ou se você se inscrever no nosso canal é muito importante e vai nos incentivar a continuar gravando esses vídeos semanalmente com assuntos, com perguntas e questões que vocês acabam levantando pra gente, ou nos comentários, ou lá no nosso Instagram. Então, por favor, se você assistir esse vídeo até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal e também não se esquece de deixar o seu like. Quando a gente fala de imóveis de leilão, muitas pessoas morrem de medo de investir e acabar perdendo dinheiro, porque todo tipo de investimento realmente tem seus riscos, e nos imóveis de leilão não é diferente, existem riscos aqui também. Eu vou contar para vocês um caso, um cliente nosso recentemente, ele arrematou um imóvel de leilão, mas o leilão foi cancelado, foi anulado, depois que ele arrematou esse imóvel. Ou seja, ele pagou o leiloeiro, ele pagou o lance da arrematação, e depois disso, passou uns dias, o leilão foi anulado, cancelado. E aí, o que que acontece nesse tipo de episódio, né? Será que é o fim da linha? O nosso cliente, então, ele arrematou o imóvel com 30%, mais de 30% de desconto. E aí estava tudo certo em relação ao edital, em relação à matrícula, e mesmo assim o devedor ele conseguiu entrar com uma ação nesse meio período e conseguiu anular o leilão. Isso pode acontecer mesmo quando a matrícula e o leilão sejam todos corretos, não tenha nenhuma pegadinha, não tenha nenhuma cilada, não tenha nada que mostre que isso vai acontecer, porque esse é um direito do devedor de entrar com uma ação e pedir anulação do leilão. Ele tem esse direito e não dá pra gente prever isso. Então, esse é um recurso, é um direito do devedor. Ele pode entrar com uma ação e pedir anulação do leilão. Não é qualquer tipo de ação, não é por qualquer motivo que seja. Tem todos uns requisitos que o devedor deve seguir, que tem que estar apto para poder pedir o cancelamento de um leilão, anulação de um leilão, e é passado por um juiz, o juiz vai averiguar se o devedor realmente tem direito. Agora não vem ao caso aqui pra gente, mas o ponto é que mesmo na matrícula, o edital, estando ok, estando tudo certo, regularizado, mesmo assim o devedor ainda pode entrar com esse pedido e não tem como a gente prever que ele vai fazer isso. E foi o que aconteceu no caso do nosso cliente. Nosso cliente arrematou e aí depois, passou uns dias, o devedor pediu pela anulação do leilão, pelo cancelamento, e ele conseguiu com que a justiça fizesse isso. Agora me conta aqui nos comentários como é que você se sentiria sabendo que você depositou um dinheiro alto, né, para um imóvel que você arrematou. Dias depois você descobrisse que foi tudo cancelado. Você ficaria com medo, ficaria assustado? E aí? O que fazer depois disso? O que fazer quando o pior acontece, que é a gente arrematar e não levar? Nosso cliente ele ficou calmo em relação a isso e você também pode ficar. Então, quando o pior acontecer, você pode ficar tranquilo se você tiver uma boa assessoria jurídica. Nosso cliente ficou tranquilo porque depois que isso aconteceu, para nós não era problema nenhum. A gente pediu ao juiz, então, a devolução e o ressarcimento de todos os gastos até ali. Ou seja, o ressarcimento do dinheiro, né, do lance, que foi dado pelo cliente, o valor também referente a impostos que ele já tinha pago, ITBI, essas coisas. A gente pediu esse ressarcimento até mesmo de cartório, em questões de escritura e tal, custas de cartório, você também tem direito a receber. E detalhe, esse ressarcimento, ele não é apenas um ressarcimento, mas ele também é corrigido. Então, a gente coloca essa correção pelos índices, né, da poupança, por exemplo. Então, o nosso cliente, ele recebeu tudo que ele tinha investido com correção monetária. Agora me fala, que outro tipo de investimento que você conhece nesse país de meu Deus, que quando você perde tudo, você ainda ganha a mais daquilo que você tinha investido? Que outro tipo de investimento? Na pior das hipóteses, quando o leilão é cancelado, você ainda consegue receber, ganhar dinheiro mesmo com o cancelamento do leilão. Ai, Carol, mas é pouquíssimo dinheiro. Mas você ainda ganha dinheiro. Agora, que outro tipo de investimento que você ganha alguma coisa? Porém, eu preciso te alertar que nem sempre isso será possível. Então, apesar de defender aqui que a terra é o melhor investimento da terra, então o leilão é o melhor tipo de investimento que a gente tem hoje, eu preciso te falar que não nem sempre vai dar para você receber o dinheiro que você investiu em loja de leilão quando o pior acontece. Calma lá. Eu preciso te contar isso
porque eu quero ser muito transparente, e aliás, a CFI é muito transparente com os clientes dela, com os nossos investidores, e é por isso que eu preciso trazer esse ponto para você. Eu preciso trazer não só a parte gloriosa do leilão, mas também a parte chata do leilão. O que pode acontecer, os riscos que podem acontecer se você não estiver bem assessorado. Então, nem sempre existe a possibilidade de devolução. A devolução só vai acontecer com correção monetária se a anulação do leilão não for culpa do arrematante, se não foi ele que deu causa para acontecer aquele cancelamento do leilão, se não foi ele que pediu pela anulação do leilão, pelo cancelamento. Então, quando o devedor ele entra com uma ação pedindo anulação do leilão, é porque aquele imóvel foi para leilão, mas ele não deveria ter ido para leilão por alguns motivos que a lei determina. Agora, quando o arrematante vai lá, arremata o imóvel, e aí ele percebe que existe algum tipo de dívida oculta ou algum tipo de pendência com que faça com que ele vai perder dinheiro nessa arrematação, e isso pode acontecer se não houver uma análise jurídica do processo que levou esse imóvel a leilão, se não tiver um pente fino das dívidas atreladas àquele imóvel, hipotecas, penhoras e tal. Então, quando o arrematante percebe que aquele imóvel está atrelado a dívidas que ele não sabia, a pendências que ele não tinha noção, e ele quer se desfazer da arrematação, ele não vai conseguir o ressarcimento daquilo que ele investiu. É capaz até que ele não consiga nada em relação àquilo que ele investiu e perca muito dinheiro porque fez uma arrematação errada. Então são coisas diferentes, mas que é bom você ter em mente que quando você você não analisa direito o imóvel que você quer arrematar, nessas questões que eu trouxe para você, é possível que você não veja o seu dinheiro de novo e que você perca muito mais daquilo que você imaginou. Mas, se por acaso você estiver bem assessorado e ainda assim o imóvel tiver um cancelamento do leilão, você ainda consegue receber o dinheiro de volta com correção monetária. Um lucro a mais, digamos assim. Por exemplo, se o imóvel tiver uma dívida oculta ou uma pendência jurídica grave, um ônus que está registrado na matrícula, e aí você não viu, o prejuízo então vai cair inteiro no seu colo. Isso acontece em situações de imóvel que está com uma execução fiscal milionária e você nem percebeu. Algum tipo de penhora preferencial que vai impedir o registro do imóvel no seu nome. Ou no vídeo passado que eu falei para vocês de uma ação penal que bloqueia que o imóvel seja passado para o seu nome, que bloqueia outros bens. Nesses casos, a justiça pode entender que a culpa foi sua por não ter verificado antes esses acontecimentos, essas dívidas atreladas ao imóvel que você arrematou, e por isso ela vai impedir a devolução do dinheiro que você investiu. Como comprar um carro usado, reclamar porque ele não está andando, mas o problema é que você não olhou o motor e você não entende nada de motor, ainda por cima nem perguntou ao mecânico se aquele motor estava funcionando, como é que estava a situação do carro. Aí você quer reclamar com a pessoa que te vendeu. Não dá. É por isso que analisar o imóvel de leilão, é por isso que é importante você ter uma equipe jurídica ao seu lado, para evitar com que esse tipo de prejuízo caia no seu colo, para que ele possa analisar e prever todas essas situações antes que você dê o seu lance. Quer saber o caminho para você investir em imóvel de leilão, lucrar sem medo e com total segurança? Então clique aqui no link da bio e marque uma reunião gratuita com a nossa equipe jurídica ainda hoje, para você entender e sanar todos os tipos de dúvidas que você tem em relação ao imóvel de leilão, para que você consiga arrematar com total segurança. E se você viu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também curtir o nosso vídeo. E se você tiver algum outro tipo de dúvida, questões, pode deixar aqui embaixo que vai ser um prazer responder. Até mais!